Olá, Olá, boa noite. boa noite. Que prazer, que honra, que enorme felicidade estarmos aqui com a professora Lúcia. Olá, professora. Já venho aqui explicar, né, que as palavras que faltarão são motivadas pelo tamanho da minha admiração pelo seu trabalho. Então, já começo aqui pedindo perdão por elas, né, pelas palavras que realmente serão assim a nossa estrela desse dia, né? Professora que dispensa apresentações, mas eu vou aqui apresentar o motivo do nosso encontro, que é o lançamento do livro Caibalion, A Viagem da Vida, os 7 princípios herméticos para as crianças. Ótimo, boa noite. Vamos falar dele, né? Nosso fruto, nosso filho mais jovem. Pois é, né? E, professora, digo aqui, em nome de todos da editora, né, sobre essa felicidade enorme de estarmos nessa empreitada, né, desse trabalho, que é um desdobramento do seu tão já conhecido processo, né, em torno de conhecimentos muito profundos, muito antigos, às vezes, para a grande maioria das pessoas, um conhecimento um pouco distante, né? E o seu trabalho sempre trazendo esse processo, né, de aproximação, trazendo ali uma ponte entre essa fenda que foi criada, né? De um lado, a nossa vida prática, do outro, a filosofia. Então, gostaria que a gente começasse essa noite hoje explicando um pouquinho o que é esse projeto e como foi esse processo de trazer uma sabedoria tão antiga para os dias atuais, numa linguagem diferente. Como é que é isso, professor? Olha, para mim foi uma experiência muito boa. Em primeiro lugar, dou boa noite a todos que estão aqui conosco, esses coraçõezinhos que eu vejo subindo. Agradeço muito pelo público estar prestigiando a gente. Esse trabalho é um trabalho do qual me orgulho bastante, que foi o sonho, a possibilidade de pegar uma mensagem tão antiga como o hermetismo egípcio e adaptar para uma linguagem infantil. Isso para mim era um projeto antigo e que, bom, eu achei que ficou adorável. O livro é muito agradável, muito bonito, muito bem ilustrado. Eu tenho certeza que as crianças vão curtir. Então, basicamente, pegar o hermetismo, reduzir as suas ideias fundamentais e torná-las atuais, já é o que eu fazia para adultos. Eu venho no canal da Nova Acrópole no YouTube, né, fazendo uma palestra sobre cada capítulo do Caibalion, completei a série inteira. Depois, a partir disso, escrevi um livro para entender o Caibalion, tentando trazer esse conhecimento para os dias atuais. E fiz uma palestra que é o Caibalion Infanto-Juvenil, para crianças e pré-adolescentes e adolescentes, que foi o que deu origem a esse nosso livro, tão bonito, tão interessante. A ideia é transformar, os pais podem estar tranquilos, porque o livro não tem nenhuma vertente religiosa, ideológica, seja lá o que for, mas transformar em ensinamentos de vida antigos, que eram utilizados numa grande civilização como o Egito, em coisas aplicáveis no mundo das crianças. Que elas entendam, por exemplo, no princípio do mentalismo, que aquilo que a gente pensa é provável que a gente vai viver uma coisa parecida com aquilo que a gente pensou, que aquilo que a gente faz num campo da vida da gente provavelmente vai fazer em outros também, que é o princípio da correspondência, que aquilo diante do qual a gente vibra tem muito a ver com aquilo que a gente é, que a gente tem que procurar gostar de coisas melhores, mais humanas, enfim, coisas simples. É como se a gente falasse das entranhas da vida, das estruturas básicas da vida humana, e ensinasse para eles como soar, como tanger essas cordas desse instrumento musical, que é a vida humana. Aprender a se alinhar, se afinar com as leis da vida. Eu fico imaginando se eu soubesse isso, criança, adolescente, se todos nós soubéssemos, o tempo que teríamos ganho, entendendo essa infraestrutura, esse esqueleto que nunca nos foi explicado, como interagir inteligentemente com a vida, conhecendo as suas leis básicas. E essa foi a intenção desse nosso livro,
que está uma graça. E eu tenho certeza que as crianças e os pais das crianças vão gostar. Concordo plenamente, mas fico assim muito emocionada mesmo, né, com essa visão ampliada, né, desse livro como um papel tão importante, né? A senhora falou sobre um guia e uma história e um manual, digamos assim, né? Essa ideia, ela traz para o livro uma grande responsabilidade, né? E aí eu fico pensando no papel do livro durante a nossa vida, né? A gente tem na infância livros ali didáticos e outros paradidáticos, as histórias, e tantas funções tem o livro, né? E aí eu queria que a gente pudesse comentar aqui um pouquinho sobre esse papel do livro na nossa vida ao longo da história, né? Ao longo da nossa história, das diferentes idades que a gente tem acesso a esse material. Com certeza, é quase que uma projeção da nossa vida interior para uma folha de papel, não é? Traça todos os nossos dramas, todas as nossas possibilidades humanas. Eu costumo dizer, em primeiro lugar, ensine o seu filho a amar a leitura. Em segundo lugar, saiba selecionar, porque nem tudo que se escreve é tão válido assim, há que ter um bom discernimento. Em terceiro, mas não menos importante, aprenda as inúmeras possibilidades que um bom livro é capaz de trazer. Cícero, que foi um grande pensador romano, ele costumava dizer em relação ao teatro grego: veja o drama para não ser o drama. Ou seja, ver o drama para não ser o drama. Quando você lê um bom romance, o que você está fazendo ali é uma vivência, uma experiência que te evita de ter que passar pelos mesmos erros, repetir os mesmos equívocos. Você faz quase que uma catarse de todas as problemáticas da vida humana projetadas num bom romance. Um bom romance equivale a uma experiência concreta, vivida, e nos poupa, muitas vezes, muitos erros, nos permite uma reflexão muito aprofundada. Bom, um bom livro de filosofia, um bom livro de arte de viver, esses compilam toda a experiência que houve até hoje de como viver bem. E, na verdade, a gente tem um comportamento curioso, né? Quando queremos aprender a mexer num televisor, por exemplo, nós normalmente, quando o televisor dá defeito, nós chamamos um técnico, ficamos lá olhando o que ele está fazendo e não mexemos. Não temos coragem de ir lá e mexer num aparelho tão complexo. Quando temos um problema de saúde, chamamos um médico, não temos coragem de mexer numa coisa tão complexa quanto a nossa saúde. Mas em relação à vida, todo mundo se acha doutor. E viver provavelmente é a mais complexa de todas as artes. Já dizia Carl Gustav Jung, o grande criador da psicologia analítica, que é mais fácil você começar do zero e reunir um conhecimento que te leve até a Lua do que começar do zero e reunir um conhecimento que te leve até o interior de si mesmo. Todos aqueles que souberam viver bem na história, e não foram poucos, deixaram seus manuais do bem viver. E ler isso é como começar de onde eles pararam. Como dizia Isaac Newton, eu olhei adiante montado nos ombros dos meus antepassados. Portanto, o livro, quer na sua vertente de literatura, na sua vertente de livros didáticos, o livro é um companheiro de vida. Naquelas páginas está projetado todo esse tesouro oculto que existe dentro do homem. E ali ele nos ajuda a desvelar a nós mesmos. Numa certa medida, todo livro é um espelho. Que ao estar com ele, nós estamos conosco mesmo, desenvolvemos vida interior, capacidade de reflexão, que são coisas que carecemos demais. E as crianças, desenvolvendo esse hábito, partem para a vida com uma grande vantagem. Se estiverem ali associadas a uma boa leitura, né? Com Porque tem certeza. essa questão do livro infantil ser tratado ali como um braço menor da literatura, algo mais voltado para o entretenimento, pensando um pouquinho que a profundidade talvez tivesse que ser deixada para mais tarde, né? Isso é uma visão muito comum da nossa sociedade hoje em dia, né? De entender ali o universo da criança como um universo à parte, né? Fora das questões fundamentais. E que é um grande equívoco, né? É um grande equívoco. Vocês acabaram de publicar um outro livro, além do Caibalho para Crianças, que é o História para Despertar,
História para Despertar simplesmente se propõe a ensinar o básico da filosofia para crianças. Um livro maravilhoso também. A literatura infantil, ela simplesmente adapta, a boa literatura infantil, adapta para uma linguagem adequada a essa idade um conteúdo denso, um conteúdo importante. Eu costumo usar o exemplo da Índia, que eu acho muito interessante, acerca dessa arte de contar histórias. Conta-se que havia um rei indiano, isso é um conto, que tinha 3 filhos que eram muito rebeldes ao ensinamento, não gostavam de estudar. E eles seriam herdeiros daquele trono. E o rei se preocupa muito com 3 príncipes ignorantes para herdarem o seu trono. E aí ele chama todos os sábios do reino para perguntar qual deles seria capaz de educar os seus filhos. E um deles se apresenta, Vishnu Sharma. E ele começa, todos os dias ele passa pelos príncipes que estavam brincando, senta-se com eles debaixo de uma árvore e começa a contar uma história. No auge daquela história ele diz, mas hoje eu estou muito cansado, tenho que ir para casa. E os príncipes, mas como assim? Como termina a história? Ele, vocês estão interessados? Amanhã, nesse mesmo horário, eu passo por aqui. No dia seguinte, ele passava por ali com a sua bengalinha, sentava, contava o resto daquela história e emendava outra. E parava bem no auge da outra história. Mas como você vai parar? Está ficando tarde, eu tenho que ir para minha casa, já olha, as costas me doem, coisa e tal. Não, mas a gente quer saber o resto. Vocês querem? Amanhã eu passo aqui no mesmo horário. E no outro dia ele fazia isso, e fazia isso, e fazia isso, e ficou assim por 1001 dias, contando as suas histórias. E depois do 11º dia, os príncipes estavam educados. Ele os entregou ao rei, preparados para assumirem o trono. Através da arte de contar uma boa história. Uma história bem contada, ela tem um conteúdo pedagógico enorme. Junto com essa história se absorve um universo de coisas. É a partir desse grande sábio, Vishnu Sharma, que se criou uma joia da literatura indiana, que é o Panchatantra, os 5 livros que eram utilizados na educação não só de crianças, mas também de adultos. Ou seja, um livro de histórias infantil, ele é capaz de educar e muito, ele não é meramente entretenimento. Se ele fosse, já teria uma grande utilidade, né? Mas não é só isso. É uma educação através dos detalhes, dos meandros, através da admiração da criança pelo herói de uma história, através da sequência de ideias que vão entrando no imaginário dela. Um livro é um precioso companheiro na educação de uma criança. Aliás, eu aconselho que até mesmo na educação convencional, em colégio, se utilize as histórias para poder passar mensagens, para passar conteúdo. Porque isso é uma via muito desconflituada para a criança. E ocupa a sua imaginação que ela não esquece nunca mais. E tanto esse quanto Histórias para Despertar são 2 livros repletos de histórias, né? E que ajudam muito a passar formação de caráter, educação, valores, de uma maneira bem eficaz. E você falou, né, sobre os adultos, né? Isso é um retorno que a gente aqui na produção do livro teve, né? De, olha, agora eu entendi. De adultos, né? Que já haviam tido contato com o Caibalion, mas não tinham a clareza ali. E na leitura do Caibalion para crianças, né? Conseguem ter essa visão facilitada, né? Isso foi um retorno mesmo. Então, a gente fica aqui pensando, né, do que é infantil, o que é exclusivo da criança, né? O que da nossa criança ali interna a gente continua levando, né? E conseguindo marcar aqui nossas memórias com essas histórias. Porque A gente realmente não existe, né, essa precisa de questão da tanto tempo. imagética. A gente não precisa de tanto tempo para lembrar. Na época da minha avó, por exemplo, ainda acontecia isso, que era os moradores do interior ou dos bairros mais distantes das grandes cidades, né, colocarem as suas cadeirinhas na calçada para todo final de tarde, toda noite, ouvirem histórias. Aquelas histórias serviam para todas as idades, era um ponto de encontro, de confraternização daquela comunidade, serviam para crianças, para jovens, para adultos, eram educativas para todo mundo. Uma boa história, ela inspira, ela incita a imaginação, a criatividade, e ela pode, sim, equivaler a uma vivência. E fica muito mais fácil, você tem toda a razão. Explicar Caibalion através de uma história é muito mais fácil do que através de uma exposição oral convencional para adultos. E realmente, eu acredito que vai ter adulto lendo na calada da noite, escondidinho, o Caibalion para crianças.
Tanto Caibalion quanto Histórias para Despertar. Histórias para Despertar explica até Kant em histórias infantis. Ele é simplesmente a proposta de um conjunto de disciplinas de filosofia que nós ensinamos em Nova Acrópole, transplantada para a linguagem infanto-juvenil. E explica Platão, explica Aristóteles, explica até Kant com histórias infantis. Portanto, acredito que esse livro, esses 2 livros, serão, sim, visitados pelos adultos na calada da noite. Permitirão um retorno, né, ao original ali, às leituras menos facilitadas de uma forma mais clara. Também acredito fortemente. Queria também um breve comentário, se for possível, né, desse processo de tradução sem redução, né? A gente que tem uma leitura da obra conseguiu perceber ali que existiu uma adaptação da linguagem, mas não uma redução do conteúdo, né? Isso é importante a gente colocar, porque muitas vezes a gente entende que é para criança, então vai ser diminuído, e não é isso que acontece. É verdade. Eu sou professora há muitos anos de técnicas de estudo. Eu me recordo que uma vez, muitos anos atrás, eu iria dar uma palestra sobre algum aspecto da filosofia. E eu estava colocando um cartazinho dessa palestra, porque nós somos voluntários em Nova Acrópole e fazemos de tudo. Fazemos a palestra, colamos o cartaz, fazemos a recepção da escola. O nosso é um trabalho voluntário bem diferenciado. E eu colocava um cartaz no painel sobre aquela minha palestra e me veio uma criança que tinha acabado de aprender a ler. E ele ficou ali gaguejando, titubeando, filosofia. Filosofia. Tia, o que é filosofia? E eu tive uma sensação muito especial naquela época, de que se eu soubesse o conteúdo da filosofia, eu embrulharia conforme o gosto do freguês. Entende? Quem não sabe explicar para uma criança de 7 anos é porque não sabe o conteúdo, só tem a embalagem. Uma embalagem decorada, memorizada, que só funciona com aquelas palavras. Quem tem o conteúdo, embala conforme o gosto do freguês, sem perder em nada esse conteúdo. Então, como professora de técnica de estudo, eu chamo muita atenção dos meus alunos sobre isso. Você vai explicar um texto, você pega as ideias principais dele e faz uma boa síntese, sublinha as ideias principais, faz notas de margem. Em cima dessas notas de margem, você faz um resumo de todas as ideias principais. E essas ideias principais você adapta à linguagem do seu público, seja ele qual for, de diferentes níveis culturais, de diferentes idades, você adapta para o seu público, seja ele qual for, sem sacrificar nada da mensagem. Portanto, o essencial, o coração daquela mensagem tem que ser transmitido. É um dos princípios de um bom resumo. Você nunca sacrifica ideias. Você pega o essencial das ideias, tira todos os adornos, mas nunca mutila o conteúdo. Nenhuma ideia deixa de ser transmitida. Então, se você pega o Caibalion original, que nós ensinamos para adultos, você vai ver que as ideias principais, nenhuma delas foi mutilada. Foi vestida de uma maneira que a criança tem condições de entender, mas não deixou de ser transmitida. Então, não é, você tem toda a razão, não é um resumo, não é uma redução. É uma transformação do conteúdo original sem nenhum sacrifício para uma linguagem que a criança tem condições de trabalhar com ela, excitar a sua imaginação para que ele possa entender a finalidade dela na prática. E aí valeu muito as minhas técnicas de fazer um bom resumo em técnica de estudo. Pois é, vale anotar aqui, né? Porque já foi um curso de técnica de estudo aqui. Queria também que a gente pensasse um pouco aqui. Eu sei que os assuntos são vastos e com a sua capacidade aí de desenvolvimento seria para uma live inteira, né? Mas como é que é isso? Existe no seu trabalho, né, uma concepção de filosofia muito próxima à vida prática, né? E como é que isso foi conquistado? Isso é um dom? Já sempre foi assim? É um exercício? A gente conquista isso com a leitura? É qualquer leitura que traz essa proximidade para a gente? Como é que foi esse processo, né, de trazer essas questões dessa forma? Isso é mesmo um dom ou foi uma conquista? Na verdade, não é bem um dom, é um método. Nós trabalhamos numa escola que ensina filosofia dessa maneira no mundo inteiro.
Hoje, Nova Acrópole está em mais de 60 países no Brasil, em mais de 90 sedes, e ensina a filosofia desse jeito. É como se você imaginasse a história da filosofia desde o mundo greco-romano. Na Grécia e em Roma, a maior parte dos livros de filosofia que nos restaram desse período, se você for olhar, são manuais do bom viver. Então, sobre a arte de viver humanamente bem. Nós passamos por um período medieval onde, para opinar sobre a vida, só valia a teologia, a filosofia não podia falar. Ela teve que ser calada à força. E aí, durante os 1000 anos de Idade Média, a filosofia ou se refugiou no seio da teologia ou teve que ficar calada. Quando ela retorna distanciada dessa arte de viver. Ela retorna muito no campo da conceitualização, da problematização, mas muito distanciada de uma resposta prática à vida. E nós vivemos um momento histórico, passamos pela Idade Moderna, a Idade Contemporânea, onde cada vez mais o homem necessita da filosofia como um auxiliar na arte do bem viver. E chega um ponto tal que essa carência é tanta que as pessoas começam, às vezes, a ir atrás da filosofia oriental, já que a ocidental se distanciou tanto. O objetivo de Nova Acrópole como instituição sempre foi fazer isso, reduzir a filosofia, reduzi-la não, transformá-la naquilo que ela nasceu para ser, né? Trazê-la, fazer uma ponte com que ela venha ao mundo e ela se transforme em um sopro de vida, para que as pessoas possam ter referenciais de onde querem chegar e como querem chegar, da maneira mais adequada. Não dizer o que o homem deve fazer, mas dar ferramentas para que ele faça boas escolhas. O método que ensinamos é assim, filosofia para a vida. Então, eu, desde os meus 24 anos de idade, estou dentro desse método. Tenho mais de 33 anos de Nova Acrópole. Sou uma das professoras no Brasil mais antigas da instituição. E a gente pratica e dá aulas. Em Nova Acrópole, a gente dá aula de filosofia para crianças a partir de 4 anos, para adolescentes, para adultos. E a gente acaba treinando essa ideia de que se você tem uma ideia, você transmite, embala ela de acordo com a capacidade de recepção da pessoa com quem você está falando. Tá? Então, esse é um método no qual eu fui bastante treinada e que amo. Amo fazer filosofia dessa maneira, de uma maneira simples, que as pessoas de qualquer nível cultural me escrevam e me digam, puxa, fez diferença para mim. Que não precise de experts, nem de grandes entendidos para entender aquilo que eu falo. Adoro isso. Pessoas muito simples, muito humildes me escrevem e dizem, o que você falou fez diferença na minha vida. E olha, isso é maravilhoso de se ouvir, você não faz ideia. É maravilhoso de se ouvir. É uma coisa que eu posso dizer, né? Eu posso dizer daqui do lado de cá que realmente faz uma diferença enorme. E, enfim, nos deixa realmente muito tocados, acredito, porque tem um processo, né, de intelectualização, de conceitos e tudo mais, que realmente nos distancia, né? E acredito que não só em relação à filosofia, mas a educação como um todo, né, que traz, leva o processo ali para um campo bastante específico, né? E esse trazer para a vida é de uma beleza assim realmente tocante, acho. Uhum. É, o nosso ofício. Posso te dizer que é tão bonito quando você consegue transformar uma coisa complexa em algo simples e útil para as pessoas. Pega um conceito kantiano, complicado, os imperativos categóricos e hipotéticos, senta com uma criança e ensina ela a usar aquilo. Nossa, que coisa bonita. E você percebe que ela tem essa inquietude, ela quer saber, ela tem necessidades. Às vezes eu fico pensando onde esconderam aquela inquietude filosófica que a gente tinha na infância, né? Que depois, na adolescência, na juventude, nós fomos forçados a nos calarmos. A criança ela tem inquietude, ela quer respostas. Né? Então, pegar conceitos super complexos, sentar com uma criança, sentar com um adolescente, tornar isso ferramentas que eles possam usar na vida deles, que seja prático, que seja funcional, é uma coisa de uma beleza muito grande. E não tem, a criança não tem a vergonha, né, de perguntar o que é filosofia, o que é isso aqui, né? Ou um É. personagem aqui, vou mostrar aqui na capa, ó, o Hermes, ele tem essa questão, né, no meio do livro, fala-se muito sobre a curiosidade, né?
Isso é uma característica ali que é valorizada no livro e que a gente pode realmente pensar nisso, né? Nessa conservação da curiosidade. Como? É. Um dia desses eu ia no posto de vacinação e vi uma mãe levando uma criança. E ela esperneava, não queria ir de jeito nenhum e batia o pé no chão. E a mãe levando ela assim mesmo, lá pelas tantas ela virou para a mãe, parou e falou assim: Mãe, por que que as coisas boas, porque a mãe tinha dito para ele que a vacina era boa, né? Por que que as coisas boas têm que doer? Tudo que é bom na vida tem que doer? E eu achei aquilo uma pergunta tão filosófica que, honestamente, me deu vontade de sentar para discutir aquilo com aquela criança. Pensei, gente, ela está realmente interessada nisso. Quando depois na vida a gente vai voltar a se interessar por questões tão importantes como essa? Por que da dor? Por que da dor? Porque às vezes, para termos coisas boas, precisamos passar pela dor. Era uma inquietude filosófica que estava ali. Eu tive uma vontade enorme de desenvolver um diálogo com aquela criança explicando aquilo. Depois leva um tempão para convencer um adulto a se interessar por isso novamente. É uma pergunta fundamental da vida. É uma coisa bela demais. Ou seja, um filhote legítimo de ser humano. E ali, com todas essas questões fundamentais da vida fervilhando, borbulhando, basta você saber falar a língua dele. E dá um diálogo filosófico maravilhoso. E, aliás, eles são danadinhos, porque quando você sabe dialogar com eles, eles vêm com colocações que te colocam perplexo, eles percebem, eles fazem observações e fazem os acréscimos deles. Não, mas não é assim, eu vejo tal coisa, eu vi um coleguinha fazendo tal coisa. Tem um mundo que, se você sabe falar a língua desse mundo, eles se movimentam bem dentro de um raciocínio filosófico. É muito bonito de se ver. Muito bonito trabalhar com crianças e adolescentes na filosofia. São brilhantes, são muito puros e não estão ainda muito contaminados com as nossas alienações. E alienação é uma palavra-chave, né? Porque a gente, nos nossos diálogos, na nossa escuta, a gente é capaz de reduzir e, por exemplo, né, na fila do posto, talvez não entender que a pergunta é filosófica, né? A gente acaba levando ali as coisas, as situações da vida para um senso comum e perdendo grandes oportunidades de crescimento. Esse Uhum. olhar filosófico é um presente, eu acho, né? É, eu fiquei pensando sobre isso. Que pena que os pais e as mães, às vezes, não têm tempo para travar um diálogo desse. Ou não param para perceber quando eles estão com perguntas que merecem ser consideradas. Que pena que às vezes a correria da vida não deixa que a gente perceba, e não falo só pelos outros, falo por mim mesma. Sou mãe, tive duas filhas. Será que eu ouvi todas as boas perguntas que elas me fizeram? Com certeza devo ter perdido muitas, né? Muitas boas oportunidades de trabalho e um diálogo rico. E isso também, né, lembra aquela sua palestra que fala, né, sobre as coisas que são possíveis de se ver através da janela, né? Pela janela você está diante de uma série de questões fundamentais da vida e muitas vezes a gente abre só para ver se vai chover, né? Se pega um guarda-chuva ou não e foi. Com certeza. E aí, nesse sentido, existe um formato no livro, né, desse guia, desse manual, de abrir o olhar, né, para vários momentos. Isso tem um valor, assim, importantíssimo. Posso aqui passar para uma outra questão? Claro, à vontade. Professora, são muitos autores, né? Quem passa ali um pouco pelo seu conteúdo consegue perceber uma diversidade enorme, né? São muitos autores, são muitos públicos, são trabalhos diversos que a senhora desenvolve. E quem acompanha sabe que um livro infantil é mais uma ousadia, né? Na sua trajetória aí pelo conhecimento. E aí, a minha questão, minha provocação aqui, tem um pouco disso no livro também, é como lidar com a diversidade numa sociedade totalmente voltada para as especializações, né? A ideia é sempre redução, especialização, a ideia de um conhecimento vasto, diverso, ela hoje em dia não é tão bem divulgada, digamos assim. Como é isso, né? Lidar com essa grande diversidade?
Na verdade, às vezes eu fico olhando quando um pássaro levanta voo do ninho e vai buscar alimento para os seus filhotes. Não sei se você já reparou para reparar isso. Como é que um passarinho, às vezes pequeno, voando naquela altura, como é que ele consegue ver uma minhoquinha se mexendo lá no chão, lá na grama? E dá aquele voo que ele vem e mergulha mesmo, e, puf, pega o inseto e leva para os seus filhotes. Porque ele anda o tempo todo com um foco, comida para os meus filhotes. Então, qualquer coisa que se mexa, ele já coloca essa possibilidade. Será que é comida para o meu filhote? Ele tem um foco de busca no painel que ele tem diante dos olhos. E por isso consegue ser tão eficaz e tão preciso. Né? Vem um movimento ali, uf, consegue pegar um inseto. Se nós tivéssemos um foco, e devemos ter, um foco de o que nós queremos achar na nossa vida, o que queremos alimentar, um propósito de vida claro, que ser humano eu quero ser, um propósito de ser fator de soma no mundo, de fazer diferença, de agregar valor à vida nossa e das pessoas à nossa volta, iríamos para o mundo com essa visão, focada, qualquer coisa que se mexa, opa, ali é alimento para o meu sentido de vida, ali é alimento para eu poder ajudar os demais, ali é alimento para eu me sentir um ser humano melhor. O problema é que nós temos esse universo super diversificado diante de nós, tantos autores, tantos escritores, tantas obras de arte, tanta literatura, tanto tudo, e nós não sabemos exatamente onde queremos chegar. Quem tem uma boa pergunta, quem tem um bom propósito de vida, é preciso na busca daquilo que lhe interessa. Sabe encontrar aqui uma frase num filósofo estoico romano, ali uma frase num místico medieval, aqui uma inspiração numa obra de arte, ali uma inspiração num livro científico, seja onde for. Sai catando, sai capturando as coisas que servem para que ele construa o seu propósito de vida. Grande problema do homem, muitas vezes, não saber aproveitar tudo que a vida lhe oferece, é que ele não tem um foco, não tem um espírito de missão. É como eu ir para um mercado querendo construir uma mesa. Quero construir uma mesa, decidi. Vou para o mercado e do universo de ofertas que existem ali, eu sei selecionar madeira, eu sei selecionar um serrote, pregos, eu sei selecionar todas as coisas que me servem para construir a minha missão de vida, que é uma mesa. Se eu vou para um mercado sem querer construir nada, eu vou ficar totalmente cega diante daquele monte de ofertas, não sei fazer escolhas, não tenho discernimento, não vejo oportunidades, vou sair catando coisas aleatoriamente, que no final não me servem para nada. Né? Um guarda-chuva, um pé de pato, seja lá o que for, juntando não dá para nada. Ou seja, diante do painel de possibilidades que a vida oferece tão rico, tenha um espírito de missão. Saiba o que você quer construir. Isso te dá uma precisão para encontrar coisas que não é brincadeira. Como filósofa, todo ser humano, eu acredito que tem um potencial filosófico muito grande dentro de si. A gente em Nova Acrópole trabalha com essa ideia de que a filosofia é um potencial adormecido em todo ser humano, porque filosofia é amor à sabedoria. E como é que o ser humano cresce? Como ele pode ser homo sapiens se não ama a sabedoria? É evidente que o amor à sabedoria é um germe dentro de todo ser humano. Então, eu acredito que, no fundo, todos nós temos uma missão: construir a nós mesmos como seres humanos e deixar o mundo um pouco melhor do que aquele que a gente encontrou. Ser fator de soma na nossa vida, na vida do outro, na natureza como um todo, fazer diferença. Se todos nós temos esse propósito, esse espírito de missão, somos precisos. Você sabe encontrar até numa notícia de jornal um ensinamento, uma coisa que te permite ser melhor. Em qualquer coisa, numa boa conversa, um ensinamento. Sabe, viajar pela cultura, coletando as coisas que te interessam. Porque existe de tudo, existe muita informação, mas pouca coisa formativa. No meio de tudo isso, há que fazer uma boa seleção. Se você tem um espírito de missão, você tem discernimento, você tem capacidade de escolha. Se eu sei o que eu quero construir, eu sei escolher os materiais necessários para isso. Então, dessa forma, eu acredito que você acaba criando uma cultura bastante diversificada, mas focado naquilo que você quer construir. Obrigada, professora. E fiquei assim, pensando muito sobre essa fala, né, do pássaro e tudo mais. E tem uma figura muito interessante no livro, né? A senhora explica sobre o Hermes, o significado do nome,
e em algum momento ali aparece uma imagem, né, do muro, e a ideia de futuro, a ideia de que para frente existe uma viagem, né? Essa ideia de viagem, de processo e de curiosidade, isso vem a colaborar, né, com essa questão de não perceber o que está fechado, né? E abrindo as portas, né? Entendendo que esse muro, essa coisa velada, ela existe para quem não está desperto, né? Quem ainda não consegue perceber o universo à sua volta. Fica muito claro no livro e traz isso trazido através de várias ilustrações, né? Queria que a gente comentasse um pouquinho sobre as ilustrações, né? Os desenhos que foram feitos pelas crianças, né? Um Uhum. trabalho aqui, olha, vou mostrar um pouquinho, né? Um trabalho baseado nos desenhos que são feitos pelo IPArte, né? Que é um É. O projeto que atende PEARTE é um crianças de projeto várias social de cidades. Nova Acrópole. É. Nós temos dois projetos sociais fortes em Nova Acrópole do Brasil. Um em Brasília, que é o Crianças para o Bem, e o outro em Belém do Pará, que é o IPEARTE. Aí o que a gente fez? Contou essa história para as crianças lá do IPEARTE e pediu que eles desenhassem. Aí saíram fazendo desenhos sobre o caibalho. Isso foi uma experiência muito bonita. E aí a gente colocou isso no livro, né? Interessante porque só esse desafio deles terem que fazer um desenho depois fez com que eles prestassem uma atenção tremenda ao que estava sendo contado. Depois tinham que expressar através de um desenho. Como é interessante aquilo que você estava falando sobre as portas, sobre as cortinas, a gente colocar nas crianças um bicho carpinteiro de querer descobrir. Esse menininho do livro é um danado, né? Uma curiosidade de abrir portas, de querer descobrir, de passar adiante. Chega um determinado momento na nossa vida que a gente já não quer mais o conhecimento, quer uma vida confortável, prazerosa, a lei do menor esforço. Infelizmente, nós chegamos a um momento que o Homo sapiens, eu acho que está andando para trás, né? O sapiens, a sabedoria, já não é uma busca fundamental. Aquele fogo que a criança tem de querer abrir portas e abrir gavetas e ver o que tem dentro, aquele bicho carpinteiro, como dizia minha avó, de querer a descoberta, querer o mistério, querer conhecer o que está escondido na vida. Trabalhar com isso com elas desde pequeno, porque elas sabem o valor que isso tem. E saem a vida inteira com essa curiosidade vital de descobridores de mistérios, que é exatamente o que o Sapiens deveria ser sempre ao longo da sua vida, um amante do conhecimento, um descobridor de mistérios. Tá? E como eles ficam agoniados quando a gente conta a história, para querer saber o que vem depois, como é que funciona, como é, recuperar isso para toda a vida. Eu acho que é uma coisa fundamental. Se começamos a trabalhar desde pequenos, eu acho que a gente consegue manter mais intacto esse espírito, de que o conhecimento é a coisa mais saborosa do mundo, é a coisa mais saborosa da vida. Mas sim, os desenhos do IPArte combinaram perfeitamente com cada etapa, com cada lei do Caibalion, não é? E foi uma grande satisfação colocá-los para trabalhar com a imaginação para ilustrar uma coisa tão bonita. E aí a gente entende, né, quando a senhora fala que esse germe, né, esse germe, essa sementinha da filosofia já está lá, né? E a gente vê que isso não é uma teoria, né? Você vê ali o desenho e a capacidade de desenvolver ideias através de imagens, ela já ali muito bem desenvolvida. O trabalho ali da designer também foi muito carinhoso, acredito, né, e respeitoso, trazendo realmente a visão das crianças, ele só dando uma unidade. Falo isso desse cuidado, né, que durante o processo e nessa sua fala, né, sobre essa filosofia que nasce em cada um, né, então a gente vai respeitando esse processo, consegue fazer isso de uma forma coletiva, é bastante emocionante, assim, perceber. E eu gostaria também de abrir um espaço aqui para um agradecimento. Posso? Claro, claro. Agradecendo a todos, né? Kelly, de Nova Acrópole, Isabela Ruda, Laís,
Auriel de Almeida, Elaine Ladeira, tem uma lista aqui enorme, as crianças todas do IPART, Gabriela Coiradas, Tiago Paloni, Regina Oliveira e tantas pessoas, né, que eu acredito que realmente estão vibrando por conta dessa publicação, por conta dessa nova abertura aí, mais uma chavinha, né, para esse muro ser descoberto, né? E o nosso Daí muito é uma obrigada coisa aqui. que eu sugiro que os pais façam com as crianças. Peguem, deitem com elas no tapete, coloquem papel e lápis de cor e digam, tá bom, aqui tem tal lei. Agora não vai ser só esse desenho que está no livro. Esse desenho foi feito para uma criança. Agora eu quero ver o seu desenho. Você entendeu essa lei? Faça o seu. Isso é uma maravilha para fixar conteúdos, né? Desafios. Você entendeu? Aqui a gente está falando das leis da vida. Essa lei, você entendeu? Desenha para mim. Ou seja, fazer além dos desenhos que estão no livro, que a criança tenha as suas próprias ilustrações. Vão lendo com ela, vão desafiando a imaginação. O que você entendeu? Desenha aqui para mim. Tá? Tenho certeza que isso vai ajudá-los muito a entender. E como eu falo, não tenha medo. Caibalion, sim, nasceu no Egito, mas não tem nenhuma ideia de ter alguma ligação religiosa, teológica ou ideológica com o Egito, com o que quer que seja. São leis da vida, muito simples. Leis da vida que se aplicam a qualquer civilização, a qualquer tempo histórico. E que a gente procurou colocar aí foi bem enxuto mesmo a lei. E como essa lei pode ajudar a viver melhor. Que eu tenho certeza que pode ser um momento maravilhoso para você ter junto com teu filho. Jogados no tapete com lápis de cor espalhado para todo canto, desenhando o Caibalion. Permita-se isso. Isso é um momento muito rico. Acho que todo mundo vai fixar melhor essas leis assim. Fica aí a sugestão, né? Construção de memória é tão importante para a gente, né? Nesse momento histórico que tudo já é tão dado, né? Nós temos imagens fabulosas aí tão proliferadas, né, na vida, e essa imagem significativa, afetiva, é realmente excelente sugestão. Bom, já fiz aqui meus agradecimentos, farei novamente minhas palavras de imensa felicidade, imensa gratidão, não só pelo lançamento do livro, não só por esse trabalho, mas tanto, né? O seu trabalho, professora, contribui e muito para o desenvolvimento. Nós que trabalhamos com livros, né? Trabalhamos com publicações, trabalhamos com conteúdos, percebemos no seu projeto, no seu trabalho, uma grande oportunidade de nos guiarmos, né? Tendo referências, tendo indicações dessa literatura que pode realmente nos ajudar a viver melhor. Então, fica aqui o nosso muito obrigado, falo nosso por conta de falar pela editora e por tantas pessoas que trabalham, e queria deixar aqui o espaço aberto para as suas considerações finais, algo que queira expor aqui, falar aqui para as pessoas. Bom, eu gostaria de agradecer a vocês da Hanoi, porque são dois livros muito preciosos para nós, que a gente utiliza para a educação infantil, né? Que é o Histórias para Despertar e o Caibalion para Crianças, que vocês nos dão a oportunidade de chegar ao público com os dois. Histórias para Despertar simplesmente é o nosso programa inicial de filosofia inteiro transformado em histórias, e com uma riqueza tremenda. E o Caibalion para Crianças é uma oportunidade de trazer uma tradição tão antiga às nossas crianças atuais. Eu agradeço muito porque isso é uma oportunidade de estender ao mundo o que a gente faz dentro das nossas escolas. Trabalhamos com essas obras para ajudar na formação filosófica das nossas crianças e, olha, deixa eu te contar, dá muito certo. Elas curtem demais e aprendem muito e levam isso para toda a vida. E graças a vocês da Hanoi a gente pôde compartilhar isso com a sociedade. Agradeço demais. E desejo àqueles que nos ouvem aí, os pais das crianças que vão ganhar esse livro, curtam junto com eles. São livros muito bons, muito divertidos e muito bons ensinamentos para toda a vida. Um grande abraço. Boa leitura, pessoal.